Saúdo, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Saúdo as crianças com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus, o meu coração se enche de gratidão, de alegria por estar na casa do Senhor, pela oportunidade de trazer a mensagem nessa noite, porque a palavra do Senhor, ela salva, ela cura e ela liberta, e ela faz com que nós, homens, mulheres, crianças, estejamos num sábado à noite aqui na casa do Senhor, adorando, porque um dia ouvimos essa palavra, e essa palavra entrou no nosso coração, assim como as crianças falaram, essa semente entrou no coração, germinou, né? E deu a 30, a 60, a 100 por um, não é verdade? Glórias a Deus, eu fico feliz em ver tantas crianças juntas, adorando o nome do Senhor, porque quem, além das crianças, pode mudar essa nação? Quem, além delas, pode transformar essa nação corrupta, suja e perversa que nós vivemos, não é verdade? Então, irmãos, antes de mais nada, vamos orar, curvem suas mãos, vamos pedir direção do nosso Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, me coloco na tua presença agora, Senhor, para glorificar o teu nome, Senhor, para falar que só tu és Deus, tu és santo, Senhor. Oh, meu Pai, toma a minha vida nas tuas mãos, toma a vida de cada um aqui, meu Pai, toma, meu Pai, cada plano, cada sonho, Senhor, cada intento do coração, meu Pai, porque tu és o Deus que sonda os nossos corações, Senhor. Abençoa e faça com que o Rodrigo traga apenas o que o Senhor quer, o que eu quero, tira, Senhor, porque o Rodrigo não tem nada nele para poder trazer de bom, mas se eu trouxer dentro da tua palavra, aí sim vai frutificar como as crianças falaram, Senhor. Me guia e me abençoa, é que eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias então, rapidamente, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. A festividade das crianças, e o que mais me encantou foi ver crianças tão pequenas com oportunidade, vindo aqui à frente, abrindo a Bíblia e lendo versículos. Sensacional. Isso eu falei para a minha esposa, né? Eu falei para a Regiane, levanta a mão para todo mundo ver a bênção que Deus me deu. Glória a Deus. Né? Eu fiquei comovido. O menino veio aqui, abriu a Bíblia e falou Salmos 40. Aquilo tocou no meu coração. Eu falei, nossa, é isso que a nossa nação precisa. Precisa sim que as crianças aprendam o caminho do Senhor. Vamos lá, irmãos. Quem encontrou, diga amém? Vamos lá, quem encontrou vai acompanhando, eu vou ler devagarzinho, tá bom? Diz assim, o subtítulo, a vocação dos santos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muito nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada a que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Podem tomar assento glorificando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus tomou no meu coração a oportunidade que a irmã Miriam, né, falou para minha esposa, e o Senhor Deus, ele é poderoso, ele honra a nossa fé, ele honra o nosso trabalho, né? Quem é o Rodrigo? O Rodrigo não é ninguém para trazer a mensagem do Senhor, mas se Deus deu essa responsabilidade, vamos assumir, vamos fazer o melhor para Ele, né? E nesse clima aqui de alegria que as crianças trazem, eu quero falar com as crianças uma coisa, né? O título da mensagem diz, Deus fazendo a diferença com as crianças. Como assim Deus faz a diferença com as crianças? Porque desde a antiguidade nós vemos um Deus poderoso que, como o título que eu falei, ele usa as coisas pequenas para envergonhar as coisas grandes. Ou então, ele usa as coisas que não são para envergonhar aqueles que pensam que são. Ou seja, a mensagem hoje vai falar com as crianças, vai falar com os homens, vai falar com as mulheres, com os jovens, com todo mundo. Ninguém veio aqui hoje somente para ver o filho, para ver as crianças, não. Deus quer falar conosco, Deus quer falar no nosso coração. Né? Às vezes a gente fala assim, vou lá só para poder ver as crianças, vai ser tranquilo, vai ser ótimo, porque a palavra do Senhor vai entrar no teu coração. Deus quer falar algo contigo. E Deus usava desde antes as crianças, mas Satanás ele sabia que tinha uma promessa. E tinha uma promessa de que nasceria um menino que
queria estragar a cabeça dele, né? Desde antes. E teve um personagem da Bíblia que as crianças que conhecem, que ouvem bastante coisa, devem saber. Quem foi aquele que abriu o mar vermelho? Quem sabe? Quem? Todo mundo, quem? Glórias a Deus. Esse Moisés, mas quando ele abriu a Bíblia, ele já era um homem. Abriu algum mar, ele já era um homem. Mas a história dele é sensacional. Porque assim como vocês estão na casa do Senhor hoje, fazendo a obra, começando, Moisés também. Mas o nascimento de Moisés foi muito difícil. Porque naquele tempo tinha um homem, faraó, que queria matar todos os meninos. Todos. Imagina, se nascesse menino, matava. Por quê? Porque ele não queria que os meninos se levantassem, crescessem, se tornassem homens fortes no Senhor e libertassem o povo. E é assim hoje. Hoje, o inimigo faz o quê? Que os jovens não conheçam a palavra do Senhor. Que os jovens não queiram ir para a igreja, né? Faz o quê? Ah, não, é melhor fazer outra coisa. Não, na casa do Senhor é bom. Vocês dançaram, vocês fizeram aqui a coreografia, fizeram uma encenação. Olha quantas coisas vocês fizeram de bom. A casa de Deus é uma casa boa para o jovem, é uma casa boa para os adultos, é uma casa boa para todo mundo, né? Mas o mundo fala que não e ensina para o jovem fazer um monte de coisa errada, ou então quer cortar. Antes, aconteceu com Moisés. Moisés era pequenininho, né? Nasceu, a mãe dele tentou esconder, mas criança chora, não chora? E choro de criança é alto, ou então ele nem é alto, mas quem está lá fora consegue ouvir, não é verdade? É aquele choro bem, né? Às vezes até chega a ser chato. Então a mãe dele falou assim, olha o que a mãe fez. Teve que pegar o filho, colocar num barquinho, vamos colocar que fosse esse. Colocou o filho num barquinho e colocou ele num rio. Vou pedir para a Taélia e a Regiane vir aqui rapidinho, só para poder fazer uma encenaçãozinha, rapidinho. Para poder ensinar o que aconteceu. Olha como é que o inimigo é. Ele às vezes pressiona a gente a tomar atitude louca com as pessoas que a gente ama. Não é verdade? O que acontece? Mas ela não colocou em qualquer rio, não. Esse barquinho que ela colocou com o filho, ela pegou o filho aqui. Ela pegou o filho, colocou no barquinho e colocou no rio. E aí o rio foi embora. Sendo que era o rio Nilo. O rio Nilo ele é conhecido porque é grande, mas tem muitos crocodilos de 6 metros. Ou seja, imagina um cestinho bonitinho com um bebezinho passeando nesse rio, né? Seria um lanche muito bom para um crocodilo, correto? Então vamos lá. Em nome do Senhor Jesus, crocodilo por 10 segundos. Crocodilo por 10 segundos. Fiquem ali, ó. Uma em cada lugar. Olha o que aconteceu. Está lá Moisés, pequenininho, chorando no barquinho. E a mãe chorando, porque deixou o filho. Porque se ele ficasse, os soldados iam matar. Então colocou. E está passeando. E aí o crocodilo lá, ó, da esquerda, da minha esquerda, está olhando e falando assim, ó, esse lanche é meu. E o da direita está falando, não, esse lanche é meu. E está vindo. Mas o que é tão interessante que quando Deus tem um plano na vida de alguém, não adianta o inimigo se levantar. Não adianta crocodilo, não adianta o inferno, não adianta o vizinho do lado, não adianta a adversidade do outro, não adianta nada. Deus guarda. Então, Moisés, ó, e o crocodilo vem pegar e o anjo do Senhor protege aqui. E o crocodilo daqui vem pegar e o anjo do Senhor protege ali. E ele vai embora, e ele segue, e ele vai. E a boca do crocodilo fica vazia, porque é assim que o Senhor faz na vida dos jovens, das crianças que tem plano com o Senhor Jesus. O inimigo pode tentar te tocar, o inimigo pode tentar fazer alguma coisa contra você, mas tem um Deus Todo-Poderoso que te guarda e te protege. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele protege. E o crocodilo ficou com a boca vazia, teve que fechar a boca, né? Deus ele tem alguns anjos, né, que fazem com que os crocodilos fechem as bocas e os leões também, né? Com Daniel foi o leão que fechou a boca, com Moisés foi o crocodilo e ele foi cuidado pela filha de Faraó e se tornou aquele grande homem que a gente conhece. Ou seja, às vezes na vida da criança, do jovem, há dificuldades, há problemas e a gente pensa que não vai dar certo. Pai e mãe, creia no Senhor, creia que Ele pode fechar a boca desse crocodilo para Ele engolir o seu filho, porque a Bíblia fala que Satanás ele brama como o leão buscando a quem entregar, mas ele imita o leão, porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá.
Judá, que é o nosso Senhor Jesus. E esse foi o problema, meu querido. O diabo sai correndo, porque ele não consegue. E para Deus usar, não tem idade. Às vezes a criança aqui é novinha, mas só que Deus está fazendo. Hoje, quando abriu a Bíblia aqui e falou o meu coração, falou o coração de muitas pessoas aqui. Eu tenho certeza, Deus se agrada. A Bíblia fala que a boca das crianças sai o perfeito louvor. Então, as crianças hoje ensinaram a mim e a todos os adultos aqui como é louvar. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado por vocês nos ensinar. Às vezes a gente pensa que estamos ensinando, a gente aprende com vocês. Vocês louvam com coração puro. Às vezes o homem não louva com coração puro. Às vezes o homem consegue chegar aqui e imitar. Parecer que é isso, que é aquilo, mas não é nada. Mas a criança, ela mostra quem ela é. Ela não consegue disfarçar. E a palavra de Deus diz que Deus, ele, como eu falei no título, usa crianças e usa. Tinha um rei que reinou e começou a reinar com 8 anos de idade. Quem tem 8 anos aí das crianças? 8 anos. Ali, ó. Tem mais alguém com 8 anos de idade? Outro aqui, ó. Você poderia ser um rei. Você poderia ser um rei. Você poderia ser uma rainha. Sabe por quê? Porque Deus usa. Ele fala assim, ó, vou usar você e acabou. E você vai ser bênção na vida do Senhor. Creia nisso. Foi quando o rei Josias, ele reinou 8 anos de idade, olha só, reinou uma nação toda. Mas é assim, debaixo da mão do Senhor a gente pode tudo. A gente consegue tudo. Crianças, vocês podem tudo, vocês conseguem tudo na ordem, no caminho do Senhor. Dentro da casa do Senhor, tendo amor e tendo prazer em fazer o que o nosso Deus quer. Não é verdade? Outra criança que foi utilizada por Deus foi aquele menino. O menino, vocês cantam, louvam muito Samuel. Samuel, ele foi um menino usado por Deus que também teve uma história complicada. Às vezes a gente tem essa história na igreja. Às vezes acontece muito. Pai e mãe que quer ter filho e não consegue. E não consegue, tenta e chora e tal, desanima. É verdade? E muitas pessoas tendo filho aí jogando fora. Pelo amor de Deus, fazendo essas coisas. Aí você vê, o amor das pessoas está se esfriando. O amor de muitos está se esfriando. Mas Ana, que era uma mulher sábia, ela foi aos pés do Senhor e chorou. E orou e falou, Deus, se você me der um filho, e um filho varão, eu vou entregar ao Senhor. Ou seja, eu vejo vários filhos varões aqui, ó. E quem está aqui, e seus pais estão aqui, deve estar cheio de orgulho, né? Meu filho está cantando lá na igreja, meu filho está trazendo a mensagem lá na igreja, é isso aí. Quando eu tiver o meu também, em nome do Senhor Jesus, que seja assim, que seja desse jeito. E que continue no caminho do Senhor. Porque sabe o que acontece? A Bíblia fala que você ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando descer, ela não vai se desviar. Aí tem pessoas que falam assim, eu era da igreja quando era criança, mas me desviei. Não, você tem um tempo para voltar com mais força. Às vezes você pensa assim, caramba, quando eu era criança, eu tinha mais força. Aprende com as crianças aqui, volta. Tem aquele ânimo, volta a fazer como você fazia antes, até melhor. Veja o onde você errou, conserta e volta para o Senhor, volta com tudo. Não é verdade? E Ana orou por Samuel, e Samuel veio. Mas Samuel não veio somente para agradar o coração de Ana, não. Não. A missão de Samuel era muito maior do que essa. Era assim, olha como é que Deus faz tudo numa tacada só. Deus, honrando a fé de Ana, que era a mãe, dando para ela o filho, que ela tanto queria, um filho homem. Deus ia fazer com que essa criança se tornasse em um instrumento para poder acabar com o pecado que havia no meio do povo de Deus, porque o sacerdote ali estava pecando, os filhos dele também, e usaria esse também para ungir o primeiro rei de Israel. Ou seja, Deus, ele vai usar as crianças não somente para o interesse próprio do pai e da mãe, vai usar para o reino de Deus, vai usar para a sociedade também. Ou seja, aqui eu posso estar falando para pregadores, aqui eu posso estar falando para crianças que depois vão se tornar cantores, que vão se tornar levitas, que vão se tornar, às vezes, políticos que vão fazer a obra do Senhor, que vão se tornar engenheiros, médicos, advogados, mas que vão ser bênção onde quer que estejam. E é isso. Deus não quer só para o interesse próprio. E Samuel, ele vai lá e bota o dedo na cara de Eli e fala, Deus falou
que você está vendo o pecado dos seus filhos e não está consertando. Deus vai tirar o sacerdócio de você. E o sacerdote ouviu e baixou a cabeça que ele estava errado. Mas ele foi lá fazer? Ele não fez. O que acontece? Deus usa a criança como instrumento de conserto. Às vezes uma criança fala uma coisa e a gente fala: de onde você tirou isso? Que isso, moleque? De onde você falou isso? Porque Deus, ele enche a boca das crianças para poder falar. Agora, cabe a gente ser humilde e reconhecer. Porque às vezes a gente fala: eu sou adulto, vou ouvir uma criança falando, eu vou ouvir. Mas teve um homem que ouviu um depoimento de uma criança, ouviu uma instrução de uma criança e foi curado de lepra, que foi Amã, o general. A criança falou: quem me dera se o meu Senhor estivesse lá na terra de Israel e conhecesse o homem de Deus que está lá, porque ele seria curado. Ela conhecia a palavra. Muitas vezes a criança leva a palavra para dentro de casa, para o pai e para a mãe que não é. E aí o pai e a mãe ouvem e falam: nossa, poxa, será que é ou não é? E é Deus usando esse instrumento, instrumento tão pequenino, mas tão importante para o Senhor. Crianças, vocês são importantes para Deus. Vocês são instrumentos para isso, para fazer a obra do Senhor, para ser diferente, para mostrar para esse mundo que ainda há um povo que louva o Senhor, ou ainda há alguns que o Senhor usa. E aqui são muitos, glórias a Deus. Mas vocês têm também um exemplo a não seguir. Todos vocês devem conhecer esse herói de Israel. Por um tempo foi herói, depois não. Mas quem era aquele da Bíblia que era bem forte? Quem era bem forte mesmo? Como é que é? Então, vocês devem ter escutado a história de Sansão. Ele era muito forte, Ele batia, ele quebrava os inimigos, Ele conseguia vencer as batalhas e as guerras pelo povo de Israel. Mas ele achava que ele era o bonzão. Ele era o cara que resolvia. E aí, quando você acha que você é muito bom, Deus já não te ajuda mais. Você já é bom. Deus usa aqueles que acreditam que precisam do Senhor. E Sansão, como sendo um jovem do Senhor, além disso, ele foi uma coisa que ninguém pode ser, muito menos criança: desobediente. A desobediência leva ao fracasso, leva a um poço, a um buraco, que você pode cair e não voltar mais. O menino falou aqui, honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. E é verdade, porque criança que não obedece pai e mãe, ele não consegue ter os seus dias bons e felizes durante a terra, e às vezes são abreviados. Quantos sair, Deus me livre, não ouviram o conselho do pai e da mãe, e hoje nem estão no nosso meio mais. Então, crianças, ouçam isso de todo o coração. Não façam igual a Sansão. Obedeçam. Ouçam a voz do pai e da mãe. Sabe por quê? A história de Sansão é o seguinte: ele queria uma namorada, ele queria casar, E aí, dentro do povo de Deus, tinham várias donzelas. Mas, o que Sansão queria? Ele olhou e falou assim: não, eu quero lá de fora. Lá de fora é mais bonita, lá de fora é mais interessante, Mas os pais falaram para ele: Sansão, tem tanta gente aqui dentro, tanta menina boa, obediente, que conhece a palavra. Sansão: não, mas aquela ali que tocou no meu coração. E foi lá. E o que acontece? Era o laço que Satanás queria. Sansão saiu e não voltou mais. Ficou lá mesmo, Morreu lá fora. O que acontece? Não ouviu o conselho do pai e da mãe, não é verdade? E às vezes, quando você ouve, é bênção. Você segue e consegue ir de glória em glória, o seu sonho, o que você quer, o que você almeja, o que você deseja. Agora, um que é um exemplo de todos, para criança, para homens, para mulheres, e que particularmente gosto muito, é aquele que a gente chama um homem segundo o coração de Deus, É aquele que destruiu um gigante, é aquele que conquistou Jerusalém, é aquele que fez coisas que nenhum outro homem fez, na Bíblia, é aquele que guerreava as guerras do Senhor, aquele que desbravava, que tinha um amor tão grande que ele não tinha mágoa, ele perdoava, e também por isso tinha perdão.
Quem era aquele homem que ganhou o gigante? Glória a Deus. Davi ganhou o gigante, né? Mas até ele ganhar o gigante, né? Ele um dia foi criança, como todo mundo aqui. E quando criança, ele já louvava ao Senhor, ele já cantava, igual vocês cantaram aqui hoje, igual vocês fizeram aqui hoje. Davi cantava, e ele cantava bem, cantava bonito, buscava, ele fazia instrumentos para ele. Ele era um garoto prodígio, ele era alguém que o Senhor Deus olhava e falava: ele eu vou usar, porque ele se esforça. Às vezes a gente não é o melhor, mas a gente é esforçado, a gente tem amor, a gente vai, chega cedo, se esforça, abre mão, cumpre horário, e Deus olha tudo isso. E Davi tocava bem, e naquele tempo tinha um rei que já estava velho, que já tinha esquecido quem era Deus, ele não tinha nenhuma responsabilidade mais com Deus. Por quê? Porque ele foi desobediente a Deus. Ele não obedeceu, igual Sansão fez. Sansão não desobedeceu, esse rei também não obedeceu a Deus. E Deus fez o quê? Então eu vou me afastar dele. E aí ele começou a ser incomodado pelos espíritos, né? Os demônios começaram a incomodar, e ele começava a ouvir vozes, e começava a ficar meio louco. E aí ele fez o quê? Esse rei, com um pouquinho de sabedoria, ele falou assim: manda procurar alguém que toca bem, que louva bem, porque quando ele louvar, os espíritos ruins vão sair. E procuraram, e aí encontraram um menino lá, um tal de Davi, que toca e canta bem. E aí que entra vocês cantam, vocês tocam, vocês fazem o que Deus quer. E Davi foi lá e se apresentou diante daquele rei. E quando vocês também tiverem a oportunidade, que você vê que a coisa está ruim em casa, que a situação está meio pesada, o papai está irritado, a mamãe está irritada, louva o Senhor, canta a Deus, fala da palavra para o seu pai e para a sua mãe, para que ele possa ouvir. Porque quando Davi chegou diante do rei, o rei estava lá todo endemoniado, ele chegou lá e começou a cantar: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. E aquele rei que estava endemoniado começou a se sentir melhor, e o espírito, o demônio foi embora. Sabe por quê? Porque quando há a presença do Espírito do Senhor, o inimigo não pode ficar. Porque a palavra de Deus diz que Deus habita no meio do louvor. Então, quando Deus habita no meio do louvor, o inimigo pode ficar? Não pode. A presença de Deus é muito forte. E a presença de Deus é muito forte aqui nesse lugar. Porque as crianças louvaram, as crianças adoraram o Senhor Deus. E Deus se fez presente e se faz presente até agora. Então, entendam isso, crianças. Vocês têm uma arma muito poderosa na boca de vocês contra o diabo. Quando o diabo tentar se levantar, que você vê, louva a Deus. Clama a Deus: Senhor, me abençoa, Senhor, me guarda, Senhor, me protege, Senhor, não deixe que nada de mal aconteça na minha casa. E Deus vai ouvir. Sabe por quê? Deus, ele faz o seguinte: ele está sentado lá no trono dele agora, né? O alto sublime trono. O trono de Deus é acima do que tudo que a gente pode pensar. Nada está acima do trono de Deus. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente adora o Senhor Deus de todo o coração, ele se inclina do alto a baixo o seu ouvido para poder ouvir. Sabe por quê? Porque o nosso clamor é importante para Deus. Quando a gente abre a boca, às vezes o vizinho, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, às vezes não dá muita trela para a gente, mas Deus Pai ouve. Não, vamos aí, é o meu servo que está louvando, ele está me chamando aqui, então eu vou me fazer presente e proteger e julgar a causa dele e fazer com que a minha justiça seja vista na vida dele, porque ele reconhece quem eu sou. Então, quando a gente reconhece que Deus, ele é poderoso para fazer tudo, não é um diabo, não é um problema, não é uma adversidade que vai nos fazer parar. O nosso Deus, ele é poderoso. Então, crianças, entendam isso. O Senhor Jesus disse: deixai as crianças virem a mim, não atrapalhai. Por quê? Qualquer um, né, que não ficar igual uma criança no meu reino, ele não vai poder entrar. Por que ele falou isso? Se a gente pensa que faz, conhece. Porque eu falei, criança tem pureza no coração. E essa pureza, Deus falou: se você não chegar a mim como uma criança, ou seja, com pureza de coração, sem mágoa, sem duas caras, chegar a me reconhecendo, que eu sou Deus e você precisa de mim, aí sim,
você vai ter o reino de Deus, você vai ter a salvação, porque não adianta nada a gente ganhar o mundo todo, e perder a nossa salvação. Mas para ganhar a salvação, Jesus deu a dica: vamos imitar as crianças. O que elas fizeram aqui hoje? Não tiveram vergonha de cantar, botar máscara de florzinha, o crocodilo, os outros bichos. É isso, porque até Jesus. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente aí que pega o carro e começa a colocar aquelas músicas, aqueles funks horrorosos, e não tem vergonha de ouvir aquelas músicas que não fazem bem a ninguém. Aquelas músicas que quando você ouve, só agride. Por mais que você. Não quero mais aquilo, agride. Então, quanto mais coisas ruins você ouve, mais ruim fica a sua vida, porque você é o que você ouve. Você vai ouvir somente o que você gosta. Mas tem um livro de Platão que ele diz uma coisa, e estou falando de filosofia grega, não estou falando de Bíblia. Um homem ímpio, mas inteligente. Olha o que ele fala no livro dele, A República. Ele fala assim: coloque para as crianças e para os jovens músicas que exaltem, que façam com que eles escutem e conheçam coisas boas da vida, para que eles possam ter um ânimo bom e ter uma vida, um caminho bom. Mas não é isso que a gente está ouvindo. Hoje a gente ouve músicas que parece que o ser humano se tornou um animal, Ou seja, você só serve para aquilo. E vocês entendem o que eu estou falando, pais? Só para aquilo. E se você deixar suas crianças expostas a isso e deixarem gostar disso, vocês estão sendo negligentes. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Deus, tocou no meu coração, eu nem ia falar isso, mas não tenho como sair daqui e não falar, porque senão Deus vai me cobrar lá fora. Deus já está me cobrando. Por quê? A criança, ela tem que ser instruída com o que é bom, para que ela possa ter pensamentos bons, para que ela possa ter planos bons. Ninguém vai chegar a algum lugar se não tiver bons conselhos. E aqui na palavra de Deus você vê muitos. E pais em casa também, porque o pai quer, a mãe quer o melhor do seu filho. Então, crianças, para poder fechar, escutem seus pais, escutem as suas mães e sigam o que o Senhor Deus tem para dizer. Venham para a igreja, escutem a tia que é responsável, e façam sempre o melhor. Continue fazendo isso. Vocês estão de parabéns. Vocês são mais que vencedores. Vocês são sensacionais. Não tem melhor. Vocês são demais. Vocês são 10. E se o inimigo falar que vocês não são 10, ele está mentindo, ele está querendo mentir. Tá bom? Deus está muito feliz. Se vocês pudessem contemplar o trono do Senhor, o sorriso do Senhor e a felicidade que Ele tem, só o que vocês fizeram hoje, mas vocês vão ver. Pela fé no Senhor Jesus, eu vou voltar aqui e vou ver. Tu é pregador, hein? Tu é servo do Senhor. Eu falei com a minha esposa ali, quando você veio falar aqui, Deus tocou no meu coração assim de uma maneira muito forte. Deus usa teus lábios. Deus usa teus lábios para abençoar. E eu vou vir aqui que eu vou ver você pregando. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade no nome santo do Senhor Jesus.